Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Nosso trabalho é confiar em Deus, fazer o bem, ficar tranquilo e confiar que Deus está lutando por nós e que Ele está lidando com os nossos inimigos. A próxima coisa, número 3, maneira de resistir ao diabo. Isso é tão legal, é apenas passar tempo na presença de Deus. Na verdade, seu tempo de silêncio com Deus é guerra espiritual. A paz é guerra espiritual. No que nós colocamos nosso tempo e dinheiro é que é importante para nós. Se você disser que você não tem tempo para passar com Deus, então a verdade é que isso não é importante para você. Se eu tenho um amigo, ele nunca tem tempo para me ligar, a conclusão é que eu não sou importante para ele. Colocamos nosso tempo e dinheiro no que é importante para nós. Se crescer como cristão é importante para você, você vai investir dinheiro em recursos cristãos que irão educá-lo. Não assim ou mais nisso. Há sempre pessoas falando sobre nós em algum lugar. E nem sempre são coisas agradáveis. E quanto mais pessoas estiverem na sua frente, mais pessoas estarão propensas a falar de você. Quando você é apenas funcionário, pode não ser tanto, mas se for um chefe, então mais pessoas vão ter algo a dizer. Você poderia fazer como estou fazendo, que é muito divertido. Então eu amo esta escritura no Salmo 31:20. Na verdade, alguém nos ligou no ministério outro dia, eles estavam passando por uma luta. Sabiam que algumas pessoas não gostavam do que estavam fazendo, mas sentiram que estavam sendo conduzidos por Deus. Eu compartilhei essa escritura com eles. Imediatamente, Salmos 31:20. No secreto da tua presença, os escondes das intrigas dos homens, e na tua santa habitação, tu os proteges das línguas acusadoras. O que significa? Não importa quem está falando de mim, de uma forma indelicada, ou quais são suas opiniões sobre mim, enquanto eu passo meu tempo com Deus todos os dias e apenas me sinto em sua presença, falo com Ele e leio um pouco da palavra, o que quer que eu decida fazer durante esse tempo, agradecer a Deus, orar pelas pessoas, apenas o meu tempo de silêncio, meu tempo com Deus. E veja, eu sou consciente que Deus é uma realidade sempre presente. E você sabe, vamos apenas dizer, ok, eu passei um perfume hoje. É um cheiro um pouco forte, cheiro um pouco como canela. É o único que uso porque sinto o cheiro em mim. Então, mas sabe de uma coisa? Se você saísse comigo esta tarde e talvez me desse um abraço, você provavelmente ficaria com esse cheiro. Bem, adivinhe, quando ficamos com Jesus, Ele fica em nós também. Amém? E eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo uma das primeiras palestras que eu dei, foi a primeira das grandes, eu estava petrificada, apenas petrificada. Eu estava em Jacksonville, Flórida, e eu passei muito tempo com Deus naquela manhã e eu estava tão assustada. Deixa-me lhe dizer, quanto mais medo você tiver, mais se apoie em Deus. E eu nunca vou esquecer isso, quando entrei naquela arena, naquela manhã, Dave já tinha chegado lá e estava cuidando da nossa mesa de recursos, e eu estava andando pelo corredor sozinha. Uma senhora veio até mim e disse, eu posso dizer que você esteve com Deus. Isso significou muito para mim. E sabe, deixa-me lhe dizer isso. Quando você esteve com Deus, as pessoas sabem que há algo sobre você. Elas podem não saber que você esteve com Deus, mas você está cheio de paz, você é agradável. Eu não preciso mais perguntar às pessoas, você é um cristão ou não. Tudo o que você tem a fazer é apenas estar com alguém por um pouco de tempo, e não é muito tempo, e você pode perceber se é crente ou não. Pelo menos essa é a maneira que deveria ser. Se você tem que olhar meu carro para ver se eu tenho um adesivo cristão no vidro traseiro para saber se eu sou crente ou não, então eu tenho problema. Você pode sabê-lo pelo jeito que eu ajo quando você acidentalmente me encontrar no trânsito. Vamos lá, eu estou pregando bem. Cara, eu não sairia da minha casa sem passar tempo com Deus, eu ficaria petrificada em fazer isso. O diabo me odeia, eu sei disso.
Eu tenho defesas contra ele, mas uma das melhores é apenas estar marcada com Deus por toda parte. Apenas entenda isso. Esvazie a garrafa. Para falar a verdade, eu dispus em camadas esta manhã. Eu coloquei a loção, coloquei o perfume por cima porque me disseram para fazer isso. Nós precisamos usar as camadas Pai, Filho e Espírito Santo todas as manhãs. Amém? E é triste dizer a pessoas: você ama Deus, você vai à igreja o tempo todo, você não tem ideia do que eu estou falando sobre apenas passar tempo com Deus e... eu não. Talvez você tenha sua pequena lista de coisas que você faz, suas orações prefixadas, lê um capítulo por dia. Eu estou falando sobre passar tempo com o Rei dos Reis. Eu estou falando sobre encontrar seu amigo, conversar com ele sobre tudo que lhe diz respeito. Eu estou falando de um ser real. Tudo bem. Agora, o número 4, resistir ao diabo com as palavras. Conhecer a palavra de Deus. As palavras são poderosas. Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está na língua. Deus me ensina muito sobre palavras. Eu passei muito tempo estudando a palavra. E não é sempre para quem você está falando que é o mais importante. São as palavras que você fala. Então você pode falar coisas para a atmosfera e elas ainda afetarem a sua vida. Se você tem um espírito de contenda em casa, pode repreender esse espírito de contenda e declarar: não vou viver no meio da contenda, eu tomo autoridade sobre isso em nome de Jesus. Agora, isso não significa que você não terá que fazer mudanças em sua casa, mas significa que você está lidando com a opressão espiritual que tenta governar a atmosfera em sua casa. Durante o culto esta manhã, honestamente, eu não estou tentando ser exagerada, mas eu senti uma liberdade real. Eu senti uma verdadeira liberdade aqui esta manhã. E eu acredito que louvor e adoração rompem a escuridão e fazem com que isso aconteça. Sabe, as pessoas que temos para o louvor e adoração são muito importantes para mim. Estou no louvor e adoração a partir do momento em que começa, porque é importante para mim. Isto me ajuda a preparar-me, ajuda a preparar você. Não trazemos gente só para cantar uma canção. Eu quero alguém que possa entrar em adoração, que possa levar as mentes das pessoas para fora de si mesmas e para Deus. Conhecer a palavra de Deus é falar a palavra. A Bíblia diz que podemos falar uma palavra ao oprimido na época devida. Não é surpreendente que você possa mudar o dia inteiro de alguém com uma palavra certa? No momento certo? Pense nisso. Ou você pode arruinar o dia de alguém com uma palavra errada no momento errado. Isaías 53, 7... aqui mostra o poder das palavras melhor do que qualquer coisa, eu acho. Ele foi oprimido, falando sobre Jesus. Mas quando ele foi oprimido, afligido, ele foi submisso e não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Agora, sabe, eu não entendia isso. Quer dizer, todos os anos que passei na igreja, nós estudamos Isaías 53. Eu não entendia isso. Ele não abriu a boca, eu não prestei atenção, ele não abriu a sua boca. Mas eu entendo isso agora. Vejamos João 14:30. Este é o lugar onde nós fechamos a noite passada, mas gostaria que passássemos alguns minutos aqui. Você vai ver algo poderoso, como um cordeiro levado ao matadouro. Ele não abriu a boca. Ora, Jesus, quando ele se preparava para entrar em sua maior hora de sofrimento, ele disse aos seus discípulos, verso 30, já não falarei muito com vocês? Pois o príncipe, o gênio do mal, o governante deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele nada tem em mim, nada em comum comigo. Não há nada em mim que pertença a ele e ele não tem poder sobre mim. E ele poderia muito bem ter dito, eu vou estar sob grande pressão, isso vai ser um momento de grande dor e aflição para mim e eu não vou falar muito porque eu não vou me arriscar a dizer alguma coisa vinda da dor ou frustração e abrir a porta para o inimigo. Como um cordeiro sendo levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Sabe, um dia na semana passada, eu estava tendo um dia difícil e eu apenas
O diabo estava me convidando para uma festa de piedade. Eu quase fui. Na verdade, eu acho que eu fui por um pequeno momento. E Você sabe, quando você está assim por alguma razão, há algo em nós que quer alguém para dizer: está tudo bem com você? Por isso, então, podemos dizer-lhe como tudo não está bem. Você está comigo? E claro, tudo é tolice, é apenas carne, emoção e coisas assim. E eu só tomei a decisão. Se alguém perceber que eu estou tendo um tempo difícil, eles me perguntarem o que está acontecendo, eu apenas vou dizer: nada do que eu disser vai ser bom. Então eu decidi não dizer nada. Eu acho que nós precisamos aplicar isso em nossas vidas às vezes, quando você sabe que está em um lugar onde nada do que você disser vai valer a pena ouvir, ou que você pode abrir uma porta para o inimigo, ou você vai dizer algo que vai se arrepender mais tarde. Então basta dizer: Deus, pelo menos, me ajude a manter a minha boca fechada. É o que dizemos aos nossos filhos: se você não pode dizer algo agradável, não diga nada. Ok, então vou fingir que sou a sua mãe hoje. Se você não pode dizer algo agradável, não diga nada. E eu falo para mim mesmo: se eu não posso falar coisa boa, é melhor ficar calada. Como uma ovelha levada ao matadouro, ele não abriu a boca. Agora vamos falar sobre o outro lado. Há um tempo para manter a boca fechada, mas há um tempo para profetizar. Ezequiel 37, uma das melhores escrituras que falam sobre o poder de profetizar a palavra de Deus, e significa falar em voz alta. Toda vez que a Bíblia fala sobre profetizar, ela não está falando sobre o ofício de profeta. Estou profetizando a palavra hoje, eu estou declarando e falando em voz alta corajosamente sobre a unção de Deus, e está atravessando a escuridão e fazendo a diferença na vida das pessoas. Ok, são 10 versos, quero que você me acompanhe. A mão do Senhor estava sobre mim, Ele trouxe-me para fora, pôs seu espírito e me pôs no meio do vale, e ele estava cheio de ossos secos. E ele me fez passar em redor e entre os ossos, e os ossos eram muito numerosos no vale, e os ossos estavam muito secos. Já sentiu como se em todos os lugares que você olhasse só vissem ossos mortos e secos? Vamos lá, muitas dívidas, uma pilha de fraldas, uma pia cheia de pratos sujos, um carro que não pega, uma garagem que não é limpa há 100 anos, um marido que não faz a barba há 2 semanas, uma esposa que não penteia o cabelo faz 1 mês. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos mortos poderão tornar a viver? Quando entramos num relacionamento com Cristo, temos um vale cheio de ossos. É como se olhássemos e disséssemos: Deus, você pode fazer algo com esta bagunça aqui? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Em outras palavras, se isso pode ser consertado, é você que tem a resposta. Então ele me disse: profetiza esses ossos mortos. E diga-lhes: ossos mortos e secos, ouçam a palavra do Senhor. Uau! Você pode profetizar sobre o seu passado e dizer: eu estou esquecendo o que ficou para trás, eu estou esperando pelas coisas boas que estão à frente. Você pode profetizar a palavra de Deus sobre o seu passado, sobre o seu futuro, sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre tudo em sua vida. Vamos, nós sabemos como abrir a boca e dizer coisas. Nós já passamos uma vida inteira dizendo coisas estúpidas. E agora é hora de começar a passar tempo a cada dia confessando a palavra de Deus em voz alta. Sua boca é perigosa para o reino das trevas quando você tem a palavra de Deus saindo dela. Em Apocalipse, Jesus é retratado vindo em um cavalo branco carregado com uma espada saindo da sua boca. A palavra de Deus é afiada, é rápida, poderosa como uma espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12. Esta é a nossa maior arma contra o inimigo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Você não pode ver uma palavra, mas você pode sentir o efeito dela. As palavras têm poder criativo, poder destrutivo ou criativo. Cabe a nós o que colocamos nelas. A palavra é um recipiente, você pode preenchê-la com o que quiser. Versículo 5. Assim diz o soberano Senhor Deus a estes ossos. Deus falou com os ossos. Farei com que o fôlego e o espírito entrem em vocês, e vocês terão vida.
Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei com pele, porei fôlego e espírito em vocês, e vocês, ossos secos, terão vida. E vocês saberão, entenderão e perceberão que eu sou o Senhor, o governante soberano, que evoca a lealdade e o serviço obediente. Eu não sei sobre você, mas isso me anima. E profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um trovejante barulho, um tremor e um som de chocalho, e os ossos então se juntaram osso com osso. E quando você começar a profetizar a palavra de Deus sobre sua vida, primeiro você tem um som de chocalho e um sacudir e um tremor. Vamos lá. Às vezes as coisas têm que realmente ser completamente, totalmente desmanchadas antes que possam ser ajuntadas. Às vezes temos problemas que podemos tolerar, mas não o mal suficiente para nos fazer parar tudo e fazer algo sobre isso. Vamos lá. O verso 8. Olhei e os ossos mortos foram cobertos de tendões e carne veio sobre eles, depois a pele, mas não havia fôlego, o espírito neles. A seguir ele me disse, profetiza. Ao Espírito, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Então profetizei conforme a ordem recebida. Deixa eu alterar aqui. Então eu disse a palavra de Deus como ele colocou na minha boca. E o fôlego e o Espírito entraram na minha vida. E eu me levantei em meus pés. E eu tive a grande vida que Jesus prometeu a mim. E nada do que aconteceu no meu passado me afetou mais. Eu fui maltratada, sofrida e abusada sexualmente, uma criança abandonada por minha mãe. Agora eu sou pregadora da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus ao redor do mundo em 75 idiomas. Vamos lá, não me diga isso não funciona, é muito tarde para mim. Ninguém pode me dizer que a palavra não funciona. Isso é tudo que eu tenho e eu a tenho usado e eu estou lhe dizendo, a palavra tem poder nela, mas você tem que falar. É por isso que eu amo a minha Bíblia. Eu amo a palavra de Deus. Número 5. Tiago 4,7 diz, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. A maneira mais fácil no mundo de resistir ao diabo é apenas fazer o que Deus diz para você fazer. Não é tão simples? Ok, bem, vamos ver como posso pregar sobre isso. Faça. O que ele disse é para você fazer, faça. Salmos 91:11. Porque aos seus anjos especiais ele dará ordens a seu respeito para que eu acompanhe, o defenda e o proteja em todos os seus caminhos de obediência e serviço. Isso não quer dizer que eu possa andar em conhecida desobediência e obter a ajuda e a proteção de Deus que eu teria se eu obedecer. Eu não estou falando, sabe, todos temos coisas em nossas vidas que não fazemos certo. Eu não estou falando sobre cometer erros, não estou falando de ficar chateado, entrar na carne, arrepender-se, levantar-se em frente com Deus. Cometo erros a cada dia. Eu estou falando da conhecida, propositada desobediência. Bem, esta é uma outra mensagem, mas há muito comprometimento no corpo de Cristo hoje. Muito. Coisas acontecendo que você pensa, você deve estar brincando comigo. Agora, extrema obediência às vezes significa a morte do nosso ego.
O que significa que se realmente obedecer a Deus, então eu não terei sempre o que eu penso, o que eu quero, mas se eu obedecer a Deus, eu vou descobrir mais tarde que o que eu pensei que eu queria, realmente não é o que eu queria. Será que você entende isso ou eu preciso explicar novamente? Amém? Veja, eu acho que eu quero alguma coisa, eu não quero desistir. E Deus diz, não, você precisa ficar longe disso. Isso está envenenando a sua vida. Você não pode crescer em mim se fizer isso. E é difícil para mim desistir, eu tenho que morrer para o meu para desistir. Eu choro quando eu desisto, eu sinto como se Deus fosse mal quando eu desisto. Então mais tarde eu descubro que o que eu pensei que eu queria não era realmente o que eu queria. E se eu tivesse conseguido o que eu queria, eu não estaria feliz. Então agora estou feliz e Deus estava certo, afinal. Amém? Uau! Tantas grandes escrituras sobre apenas obedecer a Deus. Eu amo Romanos 5,19. Assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Falando de Adão, assim também por meio da obediência de um homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Uau! Veja o que aconteceu através de Adão e o que aconteceu através de Jesus. Duas opções diferentes, um disse não a Deus e o outro disse sim a Deus. Um disse sim ao diabo, o outro disse não ao diabo. O diabo está bem vivo no planeta. Ele odeia a Deus, ele odeia tudo que é bom, ele nos odeia, mas ele é um inimigo derrotado. Ele já foi derrotado, só precisamos saber. Número 6. Ganhar a guerra com amor. Você vence o mal com o bem. Deixa eu lhe dizer, quando você tem o maior problema de sua vida, é a melhor hora para ir ser bom para outra pessoa. Agora, essa desceu muito bem. Ok, vamos rebobinar e agir como se eu não tivesse dito isso. Quando você tem o maior problema em sua vida, a melhor coisa no mundo que você pode fazer é ir e fazer o bem para outra pessoa. Tudo bem, Mateus 24. Este é um sério capítulo. É, na verdade, sobre o final dos tempos, estabelece isso. Tenha cuidado, o verso 4 diz, cuidado que ninguém os engane, enganar e levar ao erro. Pois muitos virão na força de meu nome, apropriando-se do nome que pertence a mim, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não tenham medo, nem se preocupem. É necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares do mundo. Bem? Mas ele diz, mas não tenho medo. Deixa eu lhe dizer, como filhos de Deus, nós não temos nada a temer. Nós não precisamos temer a nada. Não temos que ter medo de ebola, não temos que ter medo de terroristas, não temos que ter medo de colapso econômico, financeiro, não temos que ter medo de nada, porque sabemos para onde estamos indo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou pronto para ir quando ele quiser. Eu estou indo para um lugar melhor. Amém? Acho que precisamos ouvir mais sobre o céu e mais sobre a eternidade. Precisamos parar de deixar nossa mente ficar fixada em tudo aqui nesta terra. E tudo isso será apenas o início, as primeiras dores, da angústia intolerável. Verso 9, e eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Agora ainda não experimentamos muito disso aqui, mas isso está acontecendo no mundo. E aqui vem o verso 10, naquele tempo muitos ficaram escandalizados, assim nestes tempos que estamos vivendo hoje. Agora o que acontece? Muitos ficaram escandalizados. Eu nunca vi um momento em que as pessoas ficam com raiva tão rápido como hoje. Raiva da estrada, realmente? E muitos ficarão escandalizados, serão repelidos, começarão a desconfiar, a deserdar aquele a quem devem obedecer, e eles vão tropeçar e cair e trair um ao outro e perseguir um ao outro com ódio, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão e levarão muitos ao erro, e aqui está o verso que eu quero, e o amor de uma grande massa de pessoas se esfriará. Devido ao aumento da maldade e ilegalidade na terra. A grande massa de pessoas é a igreja. E um dos sinais dos fins dos tempos é que o amor entre os que creem vai
esfriar. E as palavras de Jesus dizem que nós temos que estar quentes como fogo, agitados no amor. O ágape de Deus, eu acabei de ler esta manhã. Eu estava lendo uma nota de rodapé em uma tradução diferente de uma Bíblia que eu tenho lido apenas para variar, e tinha uma nota de rodapé sobre o amor ágape, que é o tipo do amor de Deus, e ele disse: o ágape de Deus tem pouco ou nada a ver com a emoção e tudo a ver com a vontade e escolha. O tipo de amor de que estamos falando não é eu não te amo porque eu não sinto vontade, eu amo porque eu estou comprometido a amar. Há duas coisas que eu quero dizer sobre o amor. O amor tem tudo a ver com a forma que você trata as pessoas, não é um sentimento pegajoso. É como você decide tratar as pessoas. Eu acho que o amor se manifesta basicamente de duas maneiras. Ele dá e perdoa. Ele dá e perdoa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça por causa de seus pecados, porque eles podem ser perdoados e curados. Então, as duas coisas que eu vejo Deus nos dando todos os dias de nossas vidas é o perdão. Ele nos dá e dá, cuida de nós, supre nossas necessidades. Ele nos dá misericórdia, nos dá compaixão. E isto é tudo que precisamos fazer. Levantar e sair no mundo e dizer: eu estou comprometido a amar as pessoas hoje. Diabo, vá se enforcar. Eu estou andando em amor. Eu vou andar na paz. Eu vou passar tempo com Deus. Eu vou rir muito porque eu sei que você me quer triste e deprimida. Vamos, estamos em guerra. Pare de auxiliar o diabo e comece a resistir ao diabo. Você sabia que uma das mais poderosas armas contra o diabo, e talvez a mais negligenciada, é o amor? É isso mesmo, o amor é guerra espiritual. E quando você ativá-lo em todas as áreas de sua vida, o diabo realmente começará a perder seu poder sobre você. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.
Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você deseja aprender a ser uma pessoa disciplinada, que administra sua vida com dedicação e consegue assim alcançar os seus objetivos? Então comece hoje mesmo a criar bons hábitos e se livrar dos maus hábitos. Neste livro, irei ensinar que podemos criar bons hábitos que encherão nossa vida de energia e também nos livrar dos maus hábitos que nos aprisionam. Ao desenvolver hábitos melhores, você pode se tornar uma pessoa melhor. Cada pessoa que ler este livro certamente extrairá dele grandes benefícios, pois ele lhe dará as ferramentas necessárias para mudar e despertará uma paixão pela mudança. Crie bons hábitos, livre-se dos maus hábitos. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.